E aí a gente vai para um livro de... E por isso que a gente está vendo o crescimento da força reacionária, da força instituída. As mulheres, para Deleuze, no Mil Platões 2 e 4, é o primeiro Devi menor. Qual é a língua instituída maior para Deleuze? Homem branco, velho, careca. Qual é o Devi menor para Deleuze? Mulher, negra e pobre. Por que a mulher, negra e pobre é Devi menor? Porque no horizonte histórico do discurso, essa mulher negra e pobre não tinha acesso ao discurso. Aí conquistou um discurso, a abolição. Conquistou outro discurso, o voto. Conquistou outro discurso, os espaços. Conquistou outro discurso, psicólogo. Conquistou outro discurso, uma presidência. Em algum momento, o senhor do discurso vai temer o Devi menor. Para Deleuze, há uma luta entre a língua maior instituída e o Devi minoritário. E o Devi minoritário são vários. O Devi minoritário está no amor. Quantos livros de literatura vocês veem os personagens cagando, mijando? Em quantos livros de literatura os personagens são feios? Em quantos livros de literatura, como Tristeza, de Jack Kerouac, a mulher, objeto de desejo, de amor do leitor, é uma viciada, cheia de feridas na pele, defecando no meio da sua comida, e ainda assim o leitor a ama? Quantos livros de literatura o romance é apresentado entre menores? Existe Devi menor até no amor menor. E é isso que produz medo. Há exemplo na literatura ultrarromântica, romântica, há exemplo do ponto de vista social do espaço da mulher, e é por isso, ao meu ver, que a América Latina, em termos globais, no mundo hiperpolítico, como vai dizer Peter Sloterdijk, é o lugar primeiro do Devi menor. Nós somos um conjunto de pessoas destituídas de discurso na história do pensamento ocidental. Se você conversa hoje com um francês comum, se você conversa hoje com qualquer europeu comum, não estou falando do europeu estudado, qualquer pessoa de rua, eles se consideram ocidentais. Nós somos sul-americanos. Como não sou ocidental? Eu fui colonizado pelo discurso ocidental. Eu fui colonizado pelo discurso metafísico. Eu fui colonizado por essa violência discursiva que é a filosofia. Eu falo a mesma língua. Quem somos nós? Sempre um Devi minoritário que coloca medo, que assusta e por isso precisa ser sempre o diferente. Fica difícil um pouco falar depois. Vamos tentar. Kleber. Tem uma pergunta boa, assim, estou guardando um tempinho, mas eu estava muito seguro de perguntar, porque eu perdi o comecinho, eu não sei exatamente se vocês tinham tocado nesse assunto, mas como é que essa discussão sobre essa filosofia, tratando sobre o diferente, pode ajudar a gente a compreender, por exemplo, a questão das imigrações hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem um discurso de ódio sendo produzido contra o haitiano em alguns lugares do país, a gente tem um muro querendo colocar os mexicanos de um lado e o cidadão americano do outro. Então, como é que essa discussão sobre a diferença, né, partindo do ponto de vista da filosofia, ela pode ajudar a compreender a questão do imigrante, né, do medo que o imigrante provoca quando chega? Porque o imigrante nunca é tratado como Devi singular, é tratado como massa, como bando, né? Então a gente fala Devi singular, não sei o que, mas o imigrante não é tratado como Devi singular, ele é bando, ele é visto como banda, como uma horda que chega na fronteira e, né, as decisões de Estado não sabem o que fazer com eles. Então como é que essa produção de discursos, né, que é o que a gente está falando aqui, né, de onde se produz o discurso, pode ajudar a compreender o que se faz hoje com os imigrantes pelo mundo? Bom, eu vou só começar, certo?
Isso me lembrou muito minha fala no início, a questão de que o discurso do diferente em si ele não é problemático. Agora, é interessante o discurso do diferente, que é o que faz questionar por que a gente considera o normal como normal. Eu acho que o imigrante, eles podem responder isso de forma prática, né? Tipo, o imigrante vai tomar nossos empregos, o imigrante vai tomar o meu espaço, o imigrante vai mudar os meus costumes, enfim. Mas existe uma questão intersubjetiva muito interessante, que é o quê? O imigrante, como você disse, ele vem em bando, ele é considerado como um bando, como uma horda, né? Isso, ele é visto dessa forma, e as maneiras ou os discursos que ele traz questiona, faz as pessoas daquele lugar questionarem assim, por que a gente se comporta dessa maneira? Estava tudo tão bem instituído, estamos acostumados, e vem essas pessoas com comportamentos diferentes. Então, o medo de se questionar que esse diferente provoca, né, isso de forma social e de forma pessoal, é que causa essas reações, né, na minha maneira de ver, e sendo uma possibilidade de resposta. Quer complementar? Eu arrisco, Kleber, vou começar e aí alguém pode complementar também, porque eu senão falando muito. Mas eu arrisco que um dos elementos centrais são os objetos de acesso ao discurso do imigrante também, né? O imigrante tem um rito com objetos completamente diferentes. Eu posso falar porque eu sou de família de imigrantes, então, assim, o rito da minha casa, as pessoas se comportavam de forma diferente, como, por exemplo, no jantar, no almoço, e quando recebíamos visita, éramos estranhos as pessoas, né? Nós não passamos por exclusão nenhuma, mas éramos estranhos, éramos diferentes pelos objetos que usávamos, éramos diferentes para a circunstância, né, do discurso, do ponto de vista de que nós não tínhamos nenhum enraizamento com aquele local, e éramos diferentes também do ponto de vista de quem fala, porque a gente não fala de lugar nenhum no país dos outros, né? Você precisa de muita educação para que as pessoas entendam que essas produções do discurso são ficções que interligam nossos desejos de domínio, que se reproduzem de forma coletiva na instituição social. Se tivermos em mente sempre que isso são ficções sociais, como colaborou Nietzsche, como colaborou Deleuze, Foucault, Guattari, Barthes, se não tivermos condição de entender que isso são ficções, nós podemos receber as pessoas melhores. Assim, podemos entender que é uma luta de arbitrariedades. Dá um complemento aí. Não, eu fiquei com a dúvida, assim, porque a palavra diferente e a palavra estranho foram usadas aqui como sinônimos. E assim, para mim existe uma certa diferenciação. O diferente, para mim, às vezes ele é construído por oposição. Você sabe que ele é diferente porque ele não é exatamente igual a mim. Mas o estranho, ele está fora de qualquer lógica. Ele é estranho a todos. Ele é estranho a todos. Ele não é estranho só o cara do bairro, né? Então, para alguns, o chinês no bairro da Liberdade, né? Inclusive de gerações mais antigas que às vezes não falam inclusive o português, né? Conversam entre si, né? Ele não é exatamente diferente. Em alguns segmentos ele é o estranho mesmo. Ele é incompreensível a todos. Então, assim, eu queria... Não é entrar em preciosismo, né? Ficar fazendo a arte burguesa de ficar assim, rodando em cima da mesma coisa, né? Mas é saber em que medida a gente pode diferenciar, assim, porque eu vi que, inclusive, o próprio tema daqui mudou, né? Era o estranho, né? E foi pro diferente. Teve alguma discussão desse tipo? Porque, para mim, em certas realidades, o imigrante não é sequer diferente, ele é estranho mesmo. Ele está fora de qualquer lógica de compreensão, e se uma determinada cultura não está aberta a incorporá-lo, né, assim, esse estranho nunca vai se tornar diferente, ele vai ser sempre estranho.
Então eu queria saber se o uso dessas palavras para vocês tem o mesmo sentido nessa discussão que vocês estão fazendo, ou é só... Eu só estou gastando tempo de vocês aqui. Diga por que houve a mudança, que não foi tão mudança assim. Professor Sérgio, para manter o cuidado de não termos... Porque sempre se vêm professores, psicanalistas. Então, para ter o cuidado de não se tornar um lugar de palestra, porque quando o Marc Sauté fundou o Café Filosófico, lá na Praça da Bastille, em Paris, a ideia de Marc Sauté nunca foi se tornar o que nós vemos na TV. Inclusive na TV aqui de Natal, na TV de São Paulo, né? Que é um palestrante falando com um entrevistador. A ideia de Marc Sauté era que acontecesse isso que está acontecendo entre nós. A intervenção no discurso. Então, o professor Sérgio, como sabe que há o cacuete do discurso como lugar seguro, ele garante que para proteger o público, para que o cara aqui não chegue e faça uma palestra, ele garante que o tema vai ser definido muito próximo. O público dá um tema, ele faz uma pequena variação no tema. O tema foi escolhido pelo público no mês passado como estranho. Então todo mundo sabe que é o estranho. Aí o cara é convidado para falar. Ele, opa, é o estranho, vou estudar. Né? Então, tá vendo? A ideia, então, ele chama na quarta, eu chamei geral na quarta. Chama na quarta, por acontecer na sexta, e muda um pouquinho o tema, do estranho para o diferente. De fato, há uma diferença etimológica nas duas palavras. Ao meu ver, a literatura pode expressar melhor isso do que um dicionário, que é com o livro O Estrangeiro, de Albert Camus. Meursault não é só estranho, Meursault é diferente. Em termos como você pensa, né, assim, há diferença entre os dois? Há. Vou me usar de Camus. Como é a diferença que eu vejo nesse caso? Meursault, lá no livro, que é um personagem que mata um árabe, vai para a cadeia, e ele é condenado não porque matou o árabe, mas porque não chorou no enterro da mãe. Isso que é um absurdo. Meursault não é só estranho. Meursault é diferente. Estranho é uma categoria da diferença. Eu concordo com você. A exemplo, o chinês no bairro da Liberdade é um estranho? Sim, é um estranho. Mas eu consigo conviver com o estranho. Eu consigo conviver com a estranheza. A estranheza, ela tem uma relação com o sujeito da fala. Mas o diferente, ela não tem nenhuma relação com o sujeito da fala, além de privar essa outra coisa que me obsta de qualquer acesso ao discurso. Então, dentro da categoria da diferença, que depende muito da ideia da identidade, eu preciso identificar primeiro o diferente e depois o estranho. Pode ser que esse diferente seja um diferente próximo, então ele é apenas estranho, e pode ser que esse diferente seja um diferente distinto, longe do discurso, do qual eu não pretendo dar acesso a ele, à fala. Por que Meursault? Por que Camus? Vou dar um exemplo para você. Quando Camus coloca no texto Meursault não chorando no enterro da mãe, é só estranho. Né? É estranho. Todos choram no enterro da mãe. E o personagem não chora no enterro da mãe. Mas quando esse personagem, repetidamente, é a figura do estranho para todos dentro do contexto do seu horizonte hermenêutico, histórico, ele passa a ser o diferente. Porque ele não tem nenhum acesso a nenhum discurso de poder. Ou diferente. Ou diferente. Exatamente. E por isso que ele vai, o seu resultado final é ir para um presídio. Solitário, numa cela, pensando sobre os 100 anos que ele poderia ter em vida. Com um único dia de singularidade que ele lembra ter tido numa praia. Então, o estranho é uma circunstância da fala e o diferente é a repetição da estranheza, ao meu ver, a partir de Camus, contínua, em que esse estranho já é totalmente privado, aos poucos, dentro de um contexto social, de qualquer acesso ao discurso. Esse processo ele é paulatino e ele precisa de como é que a gente vai colocar numa linguagem
jurídica, para ficar claro, ele precisa de reincidência. Não, se você é estranho uma vez, Kleber, com certeza você já foi. Eu sou quase todo dia, eu já estou quase no campo da diferença. Mas isso não implica que você ainda é o diferente. Você pode ser o estranho para os seus colegas de trabalho. Sei lá, você trabalha no IF, está um grupo de engenheiro, você como historiador. Vixe, o Kleber é estranho pra caraca, bicho. Fica falando ali de genealogia, então... Mas na sua casa, ou entre historiadores, ou aqui entre nós, você é um igual. Agora, se você fosse estranho lá e aqui, e na rua, e na universidade, o seu lugar seria o da completa indiferença. Justamente é marcado pelo diferente. Que é o que acontece com o Mersô. Mersô é estranho na praia, Mersô é estranho no enterro, Mersô é estranho no tribunal, Mersô é estranho até matando o árabe. Que o motivo dele matar o árabe era porque o sol o incomodava. Qual o lugar de Mersô? A total privação da fala. Uma cela, sozinha, escura e abandonada. E acho que há circunstâncias em que... agora sim, a sua fala foi um pouco o inverso do que ele quis dizer, né? É como se o diferente tivesse um estatuto de... Ele fez o caminho inverso. Ele fez o caminho inverso que eu fiz. O diferente é reconhecido como diferente, não incomoda, só é diferente, mas o estranho é aquilo que incomoda. Ele é estranho a todos, né? Ele é excluído, né? Mas são apenas caminhos inversos. Mas existem também momentos que coincidem. Eu me lembrei agora de um texto de Rousseau, não me recordo qual deles, em que ele, quando quer dar exemplos de antropologicamente como houve a diferenciação, né, social, aí ele dá um exemplo que, por exemplo, ele dá um exemplo que em algum momento, em alguma cultura, havia uma dança, um ritual, e como todo ritual, aquilo tem que ser repetido sempre da mesma forma. Cada pessoa tem que fazer a mesma dança, né? Tem que imitar, né? Sempre da mesma maneira. Aí ele diz assim, vá que um dia, aliás, aconteceu, que se passou na cabeça de... Inclusive, para ser aceito naquela comunidade, você tem que se considerar o mais igual possível. Não existe processo de diferenciação. Você se sente membro por ser igual, por ter as mesmas insígnias, por dançar da mesma forma, por se comportar da mesma forma. Aí Rousseau diz assim, aí um dia se passa na cabeça de um membro que ele diz assim, hoje eu vou dançar diferente. Na hora do ritual eu não vou fazer aquela mesma dança, vou inventar uma dança. O ato dele é estranho e torna ele ao mesmo tempo diferente. Aí Rousseau diz assim, aí pode acontecer, existem várias soluções para isso. Podem excluir ele do grupo, dizer assim, olha, aqui a gente não aceita isso, né? Não existe diferença e hierarquia nesse grupo. Ou de repente pode nascer, aí Rousseau diz assim, é aí que nasce a diferença entre as pessoas na sociedade. A propriedade privada também nasce por esse viés, né? Rousseau vai por uma questão política, o nascimento da propriedade privada pelo viés político, ele explica, né, a questão de vou pegar um pedaço de terra e dizer que é meu, e também por via de uma subjetividade. Assim, eu agora me sinto diferente, eu tenho propriedade sobre um comportamento, eu tenho propriedade sobre uma dança, eu tenho propriedade sobre uma maneira de falar, né? É um processo ao mesmo tempo de estranhamento e diferenciação. Perfeito. Alguém? Gente, você... Que como esse discurso foi bastante, não vou dizer retomado, mas colocado no século XVIII, e a gente vê pelos temas de algumas obras de alguns iluministas. Esse tema do diferente, do estranho, do estrangeiro, né? Claro que isso começou lá no século XV ainda, por causa das navegações. Nunca o europeu, e olhe que o europeu é claro que é uma palavra genérica, né? Vários povos europeus, mas vamos dizer que
Já as culturas estabelecidas, consideradas civilizadas, foram formadas da junção, né, do agregamento de várias outras civilizações. Mas em algum momento eles já tinham uma identidade política, né, forçada ou não, mas existia. E quando eles passam a ter contato com esses povos diferentes, logo estranhos, né, os nativos da América, antes os próprios orientais, né, indianos e tal. Então esse tema do estrangeiro diferente, de alguma maneira, volta para a Europa. E principalmente pela questão árabe, né, ao ponto que começam a aparecer obras no sentido da tolerância. Eu acho que é outro conceito que é fruto, né, que é filho dessa questão do estranho, do diferente, é a questão da tolerância. Então, por exemplo, Voltaire, né, tem muitas obras sobre, ou muitos textos, muitos discursos sobre temos que ser tolerantes com o estrangeiro, temos que ser tolerantes com o diferente, com o estranho, né? Isso se tornou um discurso bastante comum no século XVIII, né? Só que naquele momento eu até entendo, né, o sentido de tolerante. Porque ou era isso ou era guerra, ou era isso ou era invasão, ou era isso ou era colonização, né? Mas eu acho hoje uma palavra muito pretensiosa, né? Ser tolerante. Assim, o máximo que eu posso ser com relação a você é tolerante, né? Kant fala sobre isso. Ele diz assim, eu acho essa palavra meio estranha, que você está fazendo um favor de deixar você existir da maneira que você é. Quem me dá esse direito de conceder esse favor, né? Então essa palavra tolerante é meio... Claro que intolerante é pior, né? Quando a gente, do peso da intolerância, a gente não suporta. Agora, também a palavra tolerante eu acho meio complicado. Eu não consigo ainda deglutir isso, tolerante, né? Tem o sentido que eu quero dizer? Oi. Eu posso... Com certeza, vai lá. Um outro elemento assim, que eu acho muito interessante para a gente refletir sobre isso, né? Diferente, igual, normal, né? O que é estranho e tal, né? Eu citei esse livro, que foi um livro que mudou muito assim, a minha visão de mundo, de história, que é justamente Contracultura através dos tempos, né? Ele vai falar sobre o que é uma contracultura, né? E ele vai mostrar que o conceito de contracultura, por mais que a palavra seja uma coisa relativamente contemporânea, né? Se você for perceber como aspectos, né, de certas culturas, era algo que sempre se manifestou na história da humanidade, né? Em toda cultura havia uma contracultura, né? Em toda cultura, no sentido de algo mais ou menos estabelecido, né, algo mais ou menos predominante, haviam aspectos de divergência, né, de distorção. E não é à toa que o tema dessa semana veio de um discurso anterior que foi sobre barbárie, né? A barbárie como contracultura, né? Aliás, não o barbárie, mas o bárbaro. Quem era o bárbaro? O bárbaro é sempre considerado por alguém, sempre por um tipo de cultura, né? E aí, dentre as várias contraculturas que ele cita, né, duas que me marcaram muito foi as dos taoístas e dos zen budistas, né, sei lá, 2000, mil e poucos antes de Cristo, né, bem antes de Cristo, né, ou seja, culturas super antigas, né, e povos muito antigos. Né? E aí o que o taoísmo e o zen budismo trouxeram assim, para mim foi muito forte, né, para refletir e contrastar com esse mundo que a gente vive, é que a sociedade de classes, né, a sociedade baseada na dominação, né, em alguém que tem poder sobre alguém que não tem poder, toda essa discussão de discurso, etc, ela é uma sociedade fundamentalmente conservadora, né, justamente porque alguns indivíduos, né, algumas pessoas criaram uma certa circunstância que é favorável para elas, né, o homem cria uma circunstância, o patriarcado, que é favorável para ele, né, e mantém outras, né, mulheres submissas, né, o branco cria uma circunstância, um sistema social que é favorável para ele, e mantém todos os que não são brancos, né, que têm peles diferentes, né, em circunstâncias inferiores. E ele precisa manter isso, né, ele criou uma circunstância de dominação e ele precisa manter essa circunstância e precisa impedir que essa circunstância mude. Né? E aí qual é o problema que os taoístas colocam e os zen budistas e a permacultura hoje, né? É que o mundo, por definição, ele não se conserva, né? No sentido de que ele não está sempre o mesmo.
Por exemplo, o Pico do Cabugi, há alguns milhões de anos atrás, foi bem maior, alguns outros milhões de anos atrás esteve abaixo da Terra, né? E a natureza, tudo no universo está o tempo inteiro mudando. Se você observar, não existe absolutamente nada parado. Nesse momento aqui nós estamos num planeta, num pedaço de terra, de rocha gigante, girando, né? E percorrendo um globo em chamas, né? Nós estamos num planeta rodando uma bola de fogo que está girando ao redor da galáxia. Neste momento aqui você acha que está parado, mas você não está parado, porque você está num planeta se movendo para uma galáxia ao redor de uma bola de fogo. O seu corpo inteiro está se mexendo, tem células, tem sangue, tudo está se mexendo o tempo inteiro. E a mudança é a condição fundamental de tudo que existe. Posso realmente, o que você fala... Mas só para concluir o raciocínio, assim, né, que é muito doido isso. Como é que a gente vive numa sociedade que em todos os aspectos ensina pra gente a conservação. Né? Eu preciso conservar os meus costumes. Se vê uma pessoa que tem costumes diferentes, isso vai alterar os meus costumes, isso é uma coisa ruim. Né? Então, se eu for conhecer uma pessoa que fala palavras diferentes e vai mudar a minha linguagem, é uma coisa ruim. Se vê uma pessoa que dança de um jeito diferente, isso vai mudar a tradição, isso é uma coisa ruim. Quando, na verdade, né, na natureza, né, a própria teoria da evolução é isso. O tempo inteiro, alguma pequena coisa está mudando e isso é que produz a evolução, né, a diferença. Né? Então, é uma ótica. Né? Quando você para de olhar pela lógica da conservação e passa a olhar pela ótica da mudança, de que tudo está mudando, tudo que provoca mudança se torna uma coisa fantástica. Né? E a gente começa a desenhar uma cultura, né, a permacultura, que Melk comentou. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? A cultura da permanência. Mas não da permanência no sentido estático, né? Mas da permanência no sentido da gente não se autodestruir, porque a única coisa boa do capitalismo é que ele é suicida, né? Ele está se matando, né? Ele está consumindo tudo que ele precisa e vai esgotar todos os recursos e tirar o petróleo dessa cidade. Aqui uma semana acabou. Não existe Natal sem petróleo, uma semana acabou. Tudo aqui nesse lugar aqui depende de petróleo, o petróleo vai acabar. Né? Então é a nossa única esperança, uma das esperanças. Mas enfim, quando a gente muda essa lógica, né? Começa a desenhar culturas diferentes. Quando você começa a desenhar uma dança, onde cada vez que alguém propõe um passo novo, isso é ótimo. Quando você começa a desenhar uma convivência, onde todo mundo consegue falar e propor ideias novas, isso é incrível. Né? Quando você começa a desenhar, né, uma arte, onde todo mundo está o tempo inteiro potencializando a sua criatividade. Né? Você falou da coisa de como o capitalismo rouba a criatividade das pessoas para transformar em novos produtos. Né? Quando você cria um universo onde não existe mais essa lógica de mercadoria, né? Onde as pessoas estão o tempo inteiro criando coisas novas. Né? São óticas, né? São formas de enxergar a realidade e de praticar a realidade, né? E que fazem muitas coisas perderem o sentido e outras coisas que não têm sentido ganharem sentido, enfim. Né? São outros prismas aí também. O capitalismo rouba a criatividade, mas tem duas coisas que o capitalismo não consegue apreender ou totalmente. Um é a loucura, não tem jeito. E justamente tire os médicos, né, de Foucault, o discurso médico e tal, e coloca o discurso capitalista no lugar. Ele tenta excluir o louco justamente porque ele não consegue apreender. A loucura é o inapreensível. E a outra coisa que o capitalismo não consegue dominar totalmente, nunca vai, é o desejo. Né? Ele emite objetos achando que é objetos de desejo, mas não é objeto de desejo, é objeto de demandas, né, de consumo. Eu concordo com as motivações todas que você apresentou. Acho que todos nós aqui. Nossa, nós queremos um mundo melhor. A minha pergunta é se ele é possível. Por uma circunstância. Essas estruturas que nós falamos agora há pouco, elas são estruturas ontológicas. Elas nos antecipam na nossa própria existência. Desejar e viver segundo uma instituição social não é algo que nós ainda podemos escolher ter. Eu não posso escolher ter desejo. Eu desejo. Inclusive, isso que você apresenta é um projeto de desejo. Eu não estou discordando de você, entende? Eu estou problematizando uma questão que me perturba, que é a seguinte: se nós imaginamos que é possível um mundo unificado, há uma grande preocupação, um mundo em paz, harmônico, que é qual? Onde vai estar o devir? Onde vai estar o novo? Todo devir, ele é projeto de língua maior dominante há 1000 anos de Deleuze.
Todo devi se torna língua dominante, excludente. Todo devi, quando acesso de devi menor, devi entenda menor, quando ele acessa o discurso da língua maior, ele é excludente. Todo aquele que deseja acessar o discurso e tem acesso ao discurso, exclui o diferente. Porque não há possibilidade de um ente, possibilidade ontológica, no sentido de ser. Não há possibilidade de um ente ser ele mesmo e o seu diferente, numa mesma circunstância e lugar. Um ente sempre é um ato em potência, atualizado. Não. Isso é muito importante nós termos em mente para enfrentarmos uma condição talvez humana. A condição da perpétua luta pelo espaço do discurso e a condição de garantir sempre o espaço ao novo. Se nós não garantirmos o espaço ao novo, ao devi menor, nós morremos enquanto discurso e morremos enquanto desejo, enquanto instituição do imaginário social. Se tivermos um pensamento unívoco, não teremos mais devi menor. E isso é preocupante. E isso não sai da minha mente. Isso sai de um pensador alemão chamado Martin Heidegger, que na segunda fase do seu pensamento se preocupou com a diferença entre ciência e pensamento do sentido. Heidegger vai diferenciar um discurso proveniente de uma tradição metafísica e um discurso proveniente de um poeta, que é algo que nós perdemos para ele no nosso tempo. Nós não temos mais poeta. Nós já não sabemos a importância das diferenças ônticas e ontológicas entre os entes, entre as coisas que são. Nós temos uma poeta ali atrás, Regina. O dragão do poema de Regina, que gospe fogo sobre essa cidade. É um poema lindo. Para mim e para Eugênia, vai ser dois dragões completamente diferentes. Numa sociedade onde a instituição, por mais que seja benéfica, onde a instituição do imaginário social seja unívoca, o homem morreu. Uma distopia, ela não é só uma distopia. Tem um conto de, acho que é de Aya, sobre o futuro. É uma cidade onde não tem desigualdade, não tem diferente, todos são iguais, todos têm o que comer, todos têm tudo, só não tem o que? A mudança, só não tem o que? O novo. A vida é um perpétuo repetir do mesmo. Não temos luta. Esse pensamento unívoco, o que desejavam os gregos que construíram a nossa civilização? A univocidade. Por que diabo o grego inventou a diferença entre fantasia, entre imaginação e razão, que antes não havia? Por que diabo um grego precisava agora de um conceito para unificar coisas completamente diferentes na faculdade da imaginação, como dois bancos? Hoje eu consigo ter uma percepção desses bancos a partir de um conceito que os unifica. O pensamento ocidental, da perspectiva dos gregos para cá, é uma história de violência em busca do unívoco. E talvez esse unívoco não chegue com a face tão feia quanto nós imaginamos. Talvez ele chegue com a face convidativa, harmoniosa. E um dia, talvez, que nós estamos numa fase de grandes fascismo, mais uma vez, já não possamos mais mudar. Não possamos ter, por exemplo, como hoje a experiência fantástica que eu tive lá no centro de convivência da Marcela, as colegas dela e os visitantes do centro, já não podemos ter mais poetas, que a linha tênue entre o poeta e o louco é tão tênue que a gente não pode identificar. Já não podemos mais ter poeta. Tudo não, o corpo precisa ser projetado. Há muitas coisas que nós precisamos
repensar na história do pensamento ocidental. Há um exemplo, essa noção de terra, essa noção de planeta, essa noção de corpo, essa noção de paz, essa noção de recursos. Antes mesmo de discutir se esse planeta vai ser preservado ou não, eu quero saber se ele é planeta ou mundo. O ponto que eu quero chegar em relação ao que a gente está debatendo aqui é que se pense sobre um ponto. Não se há devir menor que não seja já que não tenha já em si uma faísca própria para o fascismo. Não existe um devir menor que um dia não possa ser um discurso tão forte instituído que não consiga mais ter outro lugar além dele mesmo na instituição social, que exclua e diferencie tudo dele. Léo. Boa noite. Como agora entrou numa coisa mais metafísica, eu resolvi falar. Meu pensamento vem como se fosse uma coxa de retalhos, vem várias coisas assim ao mesmo tempo e tal. Mas a conversa começou a se caminhando aí para uma coisa de identidade e diferença, né? Mais ou menos isso. E existência e essência, né? E eu lembrei de Eckhart, né? Mestre Eckhart, que é um pensador alemão, século XV, XVI, né? Que ele fala que a existência, né? A essência, essencialmente, nós todos somos iguais, né? Só vai existir diferença na existência, né? A existência é um sentido de concretude. Outro retalho de pensamento aqui que me veio, quando você fala desse devir menor, né? Aí você já, de certa forma antecipou uma coisa que eu estava pensando ali. O Evangelho, o Evangelion, né? Do grego, é a boa nova. Começou com minorias, né? Aquelas minorias que inclusive eram chamadas, os primeiros cristãos, os cristãos do século I, eram chamados de ateus, porque não adoravam, por exemplo, o Deus Mitra, que é um deus indo-iraniano, é um deus importado, né, mas que foi acolhido pelas hordas, pelo exército romano e tal, né? Então era chamado de ateus. E aí dá uma certa razão a Hegel aí, numa certa dialética, quando essa minoria, né, quando essa minoria estranha ou diferente, não ficou muito claro essa linha tênue que separa o estranho do diferente, para mim, né, não ficou tão claro assim, professor. Ela ascende ao poder, ela se torna tão dominante quanto ou tão mais dominante, tão mais vociferais, né, com mais força, com mais gana, com mais garra de poder, né, do que aqueles que o dominavam antes. Então parece que essa dialética do senhor e do escravo, digamos assim, por assim dizer, ou seja, de uma classe que hoje é uma classe minoritária, um devir minoritário, quando chega, né, ao poder, a esse discurso, quando detém um discurso, né, porque o poder, Foucault vai dizer, o poder não existe. Taxativo, o poder não existe. O poder é uma construção social, arbitrária, à la Nietzsche, né? Vem desse discurso de Nietzsche lá. Então me parece que essa coisa do devir menor, dentro de uma lógica, vai se tornar um dia a que vai impor, né? Que vai impor um certo discurso, o meu discurso. Isso remete também ao café anterior, do bárbaro e do civilizado, né? O bárbaro que quando se torna uma civitas, né? Porque para o romano, quem não estava dentro da civitas, da civilização, né? Isso levando em questões jurídicas, questão de linguagem, questão política, então era bárbaro, era estranho. Mais ou menos aqui da questão do que está se tratando, desse estranho e desse diferente, né? Então são recortes de pensamentos aqui, retalhos, uma coxa de retalhos,
mas que tem um apontamento, e esse apontamento eu lembrei exatamente da questão do Evangelho, né? Que é uma boa nova, o novo sempre vem, né? O novo sempre vai vir, mas como esse novo vai vir? Como esse novo vai ser elaborado no Devi, né? Como esse novo vai ser trabalhado? O novo vai vir, isso aí é indiscutível. Mas o problema é como esse novo, a gente vê historicamente, esse novo brotando, surgindo, emergindo, mas depois ele se torna um discurso, né, que também é violento e vai, de certa forma, vai aniquilar o pensamento do diferente ou do estranho, né? A gente está sempre vendo isso, esses recortes anacrônicos que eu estou fazendo, mas se você pegar a história de forma sincronicamente, a gente vai ver isso com relação a outras coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, mas que vai gerar uma dominação no final das contas, né? Vai gerar um desejo de poder, uma vontade de poder e de dominar pela força e pelo discurso mesmo, pelo ponto de vista do discurso, né? Essa questão de hoje, que você colocou do lugar, desse topos, de você estar sentado, do professor Geraldo estar sentado, nós, plateia aqui, de certa forma passiva, e uma certa atividade de um lado e uma passividade do outro, amanhã pode ser essa passividade aí e essa, né, e essa atividade aqui. Então sempre esse jogo muito que eu não vejo uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Aliás, eu vejo uma linha tênue que é meio que indefinido nesse horizonte hermenêutico, que é uma coisa que eu acho que tem que se discutir. O horizonte hermenêutico que separa que separa exatamente isso, né? Essa espinha dorsal, esse horizonte hermenêutico que vai separar esse novo, esse Devi, né? Essa Deleuze, né? Vai falar em Capitalismo e Esquizofrenia, né? Esse Devi menor, né? Enquanto esse Devi menor, eis a problematização. Quando esse Devi menor se tornar um Devi maior, será que ele vai cometer os mesmos erros, a mesma violência, né, do Devi de quando era o oprimido, né? Para Deleuze, estruturalmente, sim. Então seria essa, mais ou menos assim, esses retalhos de pensamento que me vieram. Para Deleuze, estruturalmente, sim. Sempre, porque o que vai importar não é quem assumiu o lugar do discurso instituído de poder, mas é que ele assumiu o lugar do discurso instituído de poder desde a mesma estrutura. Tchau, meu irmão. Até mais. Tchau. Então, a exemplo, nós temos revoluções mesmo, né? Do ponto de vista de estados. Quando um estado tem uma revolução interna, independe de quem vai assumir o poder. O processo é de subjugação de uns e ascensão de outros. A estrutura é a mesma. Um dia era menor e agora é maior. Do ponto de vista da cultura, Deleuze tem um livro só sobre isso, Deleuze e Guattari. Kafka como uma literatura menor. Kafka era uma literatura menor no início do século e hoje é cânone. Mudou a língua alemã, estabeleceu ordens sintáticas da língua alemã. Um homem mulato como Machado de Assis, que saiu do morro carioca, se tornou o nosso maior literato. Entende esses elementos? Ou uma menina, mulher como Regina, do interior do Rio Grande de Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, que roda o Brasil dando oficina de poesia com 17 anos. É um menor se instituindo como maior. Não é quem vai ascender, mas é a estrutura que se mantém. Precisamos apenas pensar nessa estrutura para garantir que o menor sempre surja, mesmo que esse menor seja o nosso diferente. Aí é a ponto do estranho, que eu nem considero assim, uma discussão que eu tinha pensado antes, né? Mas em relação à diferença entre o estranho e o diferente, do ponto de vista metafísico, a gente pode explicar da seguinte forma: o estranho, o diferente, é proveniente da diferença ontológica entre aquilo que é e aquilo que pode ser de algo. Vou dar um exemplo. Esse banquinho aqui, ou essa cadeira que eu estou sentado, ele pode ser... Desliguem, gente, senão fica reverberando. Obrigado. Ele pode ser um que é o agora que eu faço o uso de sentar, para mim. Mas se eu jogar numa comunidade aborígene da Oceania, ele pode virar um deus.
esse Deus lá na Oceania é uma das potências em ato que essa cadeira aqui pode se tornar. Ela nunca pode ser ao mesmo tempo, para mim, poltrona de sentar, e Deus. Ela tem um único uso. E nem pode ser para a comunidade aborígene, poltrona de sentar e Deus. Ela atualiza em cada circunstância apenas um ato. Em potência, ela pode ser tudo, dentro de um campo ou de um horizonte hermenêutico. Há uma linguagem psicanalítica, nós tautemizamos aquilo que é estranho. Exato. Aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar rapidinho. Do ponto de vista da diferença e da identidade, o que seria o estranho? O estranho está dentro de um horizonte hermenêutico de compreensão. Por exemplo, eu usar essa cadeira para sentar e você usar essa cadeira para namorar com outra pessoa, ou você usar essa cadeira para colocar de cabeça para baixo na sua casa para virar um móvel de intervenção artística, ou no meio do museu, está dentro de uma linguagem de um mesmo horizonte hermenêutico histórico que o meu. Então é só estranho. Eu entendo a sua ação. Eu posso nomear a sua ação ainda como uma ação dentro do mesmo campo discursivo que o meu. O diferente não. O diferente é eu e o aborígene. Para ele, eu não consigo dizer que essa cadeira aqui não é um Deus. Nem ele consegue me convencer. Talvez, se a gente não estivesse discutindo hoje aqui, que isso aqui é um Deus. Eu nem consigo convencer ele que isso é um objeto construído pelo marceneiro, nem ele consegue me convencer que isso aqui é um Deus. Isso é o diferente. Por quê? Porque nós não dividimos dentro do horizonte hermenêutico de interpretação da história o mesmo discurso. Nós provemos de dois discursos diferentes. O que é o diferente, em outras palavras? O diferente é o louco, que jamais vai ter acesso ao discurso. O louco nem hóstia comia na época do final da Baixa Idade Média. Nem a hóstia ele tinha acesso. Mesmo estando nos hospitais recentes, os antigos leprosários, nem a hóstia consagrada, mesmo sendo cuidados pelos religiosos, ele tinha acesso. O estranho tem. A conversão. O diferente não. Você converge o estranho, mas você não converge o diferente. Porque o diferente não tem campo hermenêutico capaz de entrar no mesmo horizonte histórico que o seu. Na mesma instituição social histórica que a sua. Ao meu ver. O estranho está dentro do mesmo horizonte discursivo. O diferente está fora desse horizonte discursivo. Ah, ele é o louco. Ele é o outro. Ele é o possível de eliminação, de morte, de interdição, de exclusão. Ele é o... Infelizmente, ele é o... Que ainda a gente tem que lidar com isso em 2017. Ele é o descartável. Né? É o produto não humano em 2017. Sobre essa questão do menor virar o maior, essa dialética aí, e já que o amigo falou, tocou na questão do evangelho, né, que um dia os cristãos foram menores, mas a gente não pode esquecer que nesse processo de transformação de menor para maior, também há o massacre de outros menores, né? Entre os próprios menores. Né? Então, assim, não é uma coisa tão inocente assim, não. E o próprio processo de transformar um Estado, como o Estado romano, num Estado cristão, e mais na frente transformar reino